Sensitivity, Specificity and Predict Value. 192. A precisão de um instrumento é validada por a. Executar a mesma amostra várias vezes. b. Realizar diluições seriadas. c. Processar amostras desconhecidas. d. Monitorar controles normais e anormais. Resposta correta. A. Executar a mesma amostra várias vezes. Explicação. Precisão refere-se à capacidade de um instrumento produzir resultados consistentes e reprodutíveis quando a mesma amostra é analisada repetidamente sob as mesmas condições. A repetição permite avaliar a variabilidade aleatória, normalmente expressa como desvio padrão ou coeficiente de variação, CV. 193. A extensão com que as medições concordam com o valor verdadeiro da grandeza que está sendo medida é conhecida como a. Confiabilidade. b. Exatidão, accuracy. c. Reprodutibilidade. d. Precisão. Resposta correta. b. Exatidão, accuracy. Explicação. Exatidão, accuracy, descreve o quão próximo um resultado medido está do valor verdadeiro ou aceito como correto. Precisão indica o quão próximos os resultados estão entre si, não necessariamente do valor verdadeiro. Reprodutibilidade refere-se à concordância dos resultados quando o teste é realizado em condições diferentes, operadores, equipamentos, laboratórios. Confiabilidade é um termo mais geral ligado à consistência do método ao longo do tempo. 194. A especificidade diagnóstica é definida como a porcentagem de indivíduos a. Com uma determinada doença que apresentam resultado positivo em um teste. b. Sem uma determinada doença que apresentam resultado negativo em um teste. c. Com uma determinada doença que apresentam resultado negativo em um teste. d. Sem uma determinada doença que apresentam resultado positivo em um teste. Resposta correta. b. Indivíduos sem a doença que apresentam resultado negativo no teste. Explicação. A especificidade mede a capacidade de um teste identificar corretamente quem não tem a doença. Em outras palavras, é a proporção de verdadeiros negativos, VN, entre todos os indivíduos realmente sem a doença. Fórmula clássica. Especificidade igual VN sobre VN mais FP, onde VN igual verdadeiros negativos, FP igual falsos positivos. Um teste com alta especificidade gera poucos falsos positivos, sendo muito útil para confirmar que uma pessoa saudável realmente não tem a doença. 195. Antes de implementar um novo teste laboratorial, o intervalo analítico de medição, AMR, deve ser verificado. Isso é feito para confirmar um valor que pode ser a. Medido diretamente na amostra, sem qualquer diluição ou concentração. b. Relatado após pré-tratamento da amostra. c. Relatado após diluição até 1:100. d. Enviado a um laboratório de referência para verificação. Resposta correta. A. Medido diretamente na amostra, sem qualquer diluição ou concentração. Explicação. O AMR, Analytical Measurement Range, é o intervalo de concentrações que um método consegue medir diretamente, com exatidão, precisão e linearidade, sem necessidade de diluição, concentração ou outro pré-tratamento da amostra. Diluições, como 1:100, estão fora do AMR e pertencem ao intervalo reportável clínico, CRR. Enviar a amostra para laboratório de referência não faz parte da definição do AMR. Qualquer pré-tratamento também descaracteriza a medição direta exigida para o AMR. Em resumo, AMR igual faixa medida diretamente pelo método, sem manipulação adicional da amostra. 196. O valor preditivo positivo, VPP, de um teste é definido como a. Verdadeiros positivos mais verdadeiros negativos, sobre verdadeiros positivos vezes 100. b. Verdadeiros positivos sobre verdadeiros positivos mais falsos positivos, vezes 100. c. Verdadeiros positivos mais verdadeiros negativos, sobre verdadeiros negativos vezes 100. d. Verdadeiros negativos sobre verdadeiros negativos mais falsos positivos, vezes 100. Resposta correta. b. Verdadeiros positivos sobre verdadeiros positivos mais falsos positivos, vezes 100.
Explicação. O valor preditivo positivo, VPP, indica a probabilidade de um indivíduo realmente ter a doença quando o teste é positivo. Ele considera apenas os resultados positivos do teste, dividindo verdadeiros positivos, VP, doentes corretamente identificados, pela soma de VP mais falsos positivos, FP, todos os resultados positivos. Fórmula: VPP igual VP sobre VP mais FP, vezes 100. Importante para a prova. VPP depende da prevalência da doença na população. Alta prevalência, VPP aumenta. Baixa prevalência, VPP diminui. 197. A confiabilidade de um teste em apresentar resultado positivo na presença da doença, para a qual ele foi desenvolvido, é conhecida como A. Exatidão, acurácia. B. Sensibilidade. C. Precisão. D. Especificidade. Resposta correta. B. Sensibilidade. Explicação. A sensibilidade mede a capacidade de um teste identificar corretamente os indivíduos que realmente têm a doença. Em termos práticos, ela responde à pergunta: se a pessoa tem a doença, qual a chance de o teste dar positivo? Fórmula: sensibilidade igual VP sobre VP mais FN, onde VP igual verdadeiros positivos, FN igual falsos negativos. 198. Qual dos seguintes parâmetros de um teste diagnóstico varia com a prevalência de uma determinada doença em uma população? A. Precisão. B. Sensibilidade. C. Exatidão, acurácia. D. Especificidade. Resposta correta: C. Exatidão, acurácia. Explicação. A exatidão, acurácia, representa a proporção total de resultados corretos de um teste diagnóstico. Acurácia igual VP mais VN sobre total de testes. Como ela depende do número de verdadeiros positivos, VP, e verdadeiros negativos, VN, seu valor muda conforme a prevalência da doença na população. Em populações com alta prevalência, aumentam os VP. Em populações com baixa prevalência, aumentam os VN. Pontos importantes para a prova. Sensibilidade não varia com prevalência. Especificidade não varia com prevalência. Precisão analítica relacionada à reprodutibilidade, não há prevalência. Acurácia e valores preditivos dependem da prevalência. 199. O alvo mostrado na figura ilustra um conjunto de resultados que apresentam um alto grau de. A figura mostra um alvo circular, semelhante a um alvo de tiro, com vários círculos concêntricos e linhas cruzadas marcando o centro, o valor verdadeiro. Os resultados do teste são representados por vários pontos vermelhos. Esses pontos estão todos muito próximos uns dos outros, formando um grupo bem compacto. Estão deslocados para um lado do alvo, fora do centro. Em outras palavras, as medições são consistentes entre si, pouca dispersão, mas não coincidem com o valor verdadeiro. A. Exatidão, acurácia. B. Precisão. C. Sensibilidade. D. Especificidade. Resposta correta: B. Precisão. Explicação. Na figura, os pontos estão bem agrupados entre si, porém afastados do centro do alvo, valor verdadeiro. Isso caracteriza a alta precisão, pois precisão igual resultados próximos uns dos outros, boa reprodutibilidade. Exatidão, acurácia, igual resultados próximos do valor verdadeiro, centro do alvo. 200. O limite de detecção, LOD, é uma das várias diretrizes para avaliação e verificação das alegações de capacidade de detecção de procedimentos laboratoriais clínicos. O LOD é melhor descrito como a. Um valor de consenso ou certificado baseado em trabalho experimental sob os auspícios de um grupo científico. B. Uma situação em que os resultados de medição são simplesmente reportados como menores que um limite imposto. C. A concentração do mensurando na qual a precisão de um procedimento de medição, sob condições experimentais definidas, atende a um requisito de desempenho estabelecido. D. O valor da quantidade medida para o qual a probabilidade de afirmar falsamente a ausência de um analito em um material, dado um nível definido de probabilidade de afirmar falsamente sua presença, é mínima,
valor mínimo detectável. Resposta correta. D. O valor da quantidade medida para o qual a probabilidade de afirmar falsamente a ausência de um analito em um material, dado um nível definido de probabilidade de afirmar falsamente sua presença, é mínima. Explicação. O LOD, Limit of Detection, é o menor valor de concentração de um analito que pode ser detectado com confiança estatística, distinguindo-se do branco, levando em conta a probabilidade de falso positivo, afirmar presença quando não há, e a probabilidade de falso negativo, afirmar ausência quando há. Em termos conceituais, o LOD não garante quantificação confiável, apenas detecção. A alternativa C descreve mais adequadamente o LQ, Limit of Quantitation. As alternativas A e B não definem critérios estatísticos de detecção. 201. O limite de quantificação, LQ, é melhor descrito como a menor quantidade, concentração, pretendida para ser medida em um material que pode ser determinada quantitativamente com exatidão declarada, sob condições especificadas. B. A menor quantidade, concentração, pretendida para ser medida na qual o procedimento de medição apresenta uma relação linear com o conteúdo real do analito. C. O grau de concordância entre valores baixos medidos obtidos por medições repetidas. D. O menor resultado de medição que provavelmente será observado, com uma probabilidade declarada, para uma amostra em branco. Resposta correta. A. A menor quantidade, concentração, pretendida para ser medida em um material que pode ser determinada quantitativamente com exatidão declarada, sob condições especificadas. Explicação. O LQ, Limit of Quantitation, é a menor concentração de um analito que pode ser medida quantitativamente com desempenho aceitável, ou seja, com exatidão e precisão definidas, sob condições experimentais estabelecidas. Quarta Manual, Automated Methodology and Instrumentation. A. Basic Laboratory Equipment. 202. Os analisadores automatizados geralmente incorporam versões mecânicas de técnicas manuais. Os instrumentos modernos estão disponíveis em uma ampla variedade de configurações. A configuração mais comum é a. Analisadores de fluxo contínuo. B. Analisadores de múltiplas amostras e múltiplos canais. C. Analisadores de acesso aleatório. D. Analisadores de automação total. Resposta correta. C. Analisadores de acesso aleatório, Random Access Analyzers. Explicação. Os analisadores de acesso aleatório são os mais comuns nos laboratórios clínicos modernos porque permitem processar qualquer teste em qualquer ordem, sem sequência fixa. Executar testes diferentes simultaneamente na mesma amostra. Maior flexibilidade, rapidez e eficiência operacional. 203. A identificação positiva e inequívoca de cada amostra pode ser obtida com analisadores que utilizam leitores de código de barras. Uma vantagem do uso de etiquetas com código de barras é a. Eliminação da rotulagem manual das amostras. B. Redução do número de amostras perdidas. C. Redução de erros de identificação de amostras. D. Redução de erros de alíquota das amostras. Resposta correta. C. Redução de erros de identificação de amostras. Explicação. O principal benefício do uso de códigos de barras em laboratórios clínicos é a redução de erros de identificação, garantindo que cada amostra seja corretamente associada ao paciente e ao teste solicitado, porque as outras estão incorretas. A. A rotulagem ainda é feita manualmente. O código de barras não elimina essa etapa. B. Pode ajudar indiretamente, mas não é o benefício principal. D. Erros de alíquota estão relacionados à pipetagem ou manipulação. Não há identificação. 204. O intervalo analítico de medição, AMR. A. Confirma que os ajustes de calibração são válidos. B. Estabelece o intervalo de valores que pode ser medido com diluição. C. Pode ser medido usando materiais de linearidade de qualquer matriz. D. Estabelece o intervalo de valores que pode ser medido sem diluição. Resposta correta. D. Estabelece o intervalo de valores que pode ser medido sem diluição. Explicação. O AMR, Analytical Measurement Range, é
É a faixa de concentrações que o método analítico consegue medir diretamente, mantendo desempenho aceitável, exatidão, precisão e linearidade, sem necessidade de diluição, concentração ou outro pré-tratamento da amostra. Porque as outras estão erradas. A. Validação de calibração é diferente de definição de AMR. B. Valores medidos com diluição pertencem ao CRR, Clinical Reportable Range. C. Materiais de linearidade devem ter matriz adequada, não qualquer matriz. 205. Na maioria dos microscópios ópticos compostos, a lente ocular possui um aumento de A. 10 vezes. B. 40 vezes. C. 50 vezes. D. 100 vezes. Resposta correta. A. 10 vezes. Explicação. Na grande maioria dos microscópios ópticos compostos usados em laboratório clínico, a lente ocular, EIPS, tem aumento fixo de 10 vezes. O aumento total do microscópio é calculado por aumento total igual ocular vezes objetiva. 206. A melhor maneira de reduzir a intensidade da luz do microscópio é A. Abaixar o condensador. B. Ajustar o diafragma de abertura. C. Diminuir o reostato. D. Levantar o condensador. Resposta correta. C. Diminuir o reostato. Explicação. O reostato controla diretamente a fonte de luz do microscópio, reduzindo apenas a intensidade luminosa, sem alterar os parâmetros ópticos do sistema. Ajustes no diafragma de abertura e no condensador afetam resolução, contraste e qualidade da imagem, não apenas a intensidade da luz. A banca considera que, quando a pergunta se refere exclusivamente à intensidade luminosa, o controle correto é o reostato. 207. A vantagem do uso da microscopia de contraste de fase na urinálise é A. Fornecer maior aumento. B. Realçar constituintes com baixo índice de refração. C. Permitir que os constituintes se corem mais claramente. D. Fornecer um campo de visão maior. Resposta correta. B. Realçar constituintes com baixo índice de refração. Explicação. A microscopia de contraste de fase aumenta a visibilidade de estruturas transparentes e não coradas, que possuem baixo índice de refração e são difíceis de observar em microscopia de campo claro. Na urinálise, isso é especialmente útil para visualizar cilindros hialinos, células pouco refráteis, mucina e outros elementos transparentes. 208. A iluminação de Kohler é A. Um método para garantir contraste e resolução ideais. B. Um método para ampliar objetos. C. Uma indicação do tipo de fonte de luz em uso. D. Um método de ampliação por contraste de fase. Resposta correta. A. Um método para garantir contraste e resolução ideais. Explicação. A iluminação de Kohler é um método padrão de ajuste da iluminação do microscópio que proporciona iluminação uniforme do campo de visão, contraste ideal, máxima resolução, redução de reflexos e iluminação desigual. Ela não aumenta a magnificação, não define o tipo de fonte de luz e não é um método de contraste de fase, embora possa ser usada em conjunto com ele. 209. A remoção do óleo de imersão de uma lente de microscópio é A. Melhor realizada com lenços embebidos em álcool. B. Nunca realizada. C. Necessária apenas quando a objetiva está sendo desmontada. D. Importante para evitar que o óleo penetre atrás da lente ao longo do tempo. Resposta correta. D. Importante para evitar que o óleo penetre atrás da lente ao longo do tempo. Explicação. O óleo de imersão deve ser removido após o uso porque, se permanecer na objetiva, pode escorrer para dentro da lente. Pode danificar componentes ópticos internos. Pode comprometer a qualidade da imagem ao longo do tempo. Porque as outras alternativas estão incorretas. A. Álcool pode danificar revestimentos ópticos se usado rotineiramente. B. É incorreto. A limpeza é necessária. C. A limpeza é necessária após cada uso, não apenas na desmontagem. 210. O que o anel preto na extremidade inferior de uma lente objetiva do microscópio indica? A. O tipo de microscópio a ser utilizado. B. O aumento da objetiva.
C. Nada. É apenas decorativo. D. Que a objetiva é usada com óleo de imersão. Resposta correta. D. Que a objetiva é usada com óleo de imersão. Explicação. Nos microscópios ópticos, as objetivas são identificadas por códigos de cores. O anel preto indica uma objetiva de imersão em óleo, geralmente a 100 vezes. Esse código visual alerta o usuário de que deve ser usado óleo de imersão entre a lâmina e a objetiva. O uso sem óleo compromete resolução e qualidade da imagem. 211. Para a operação segura de uma centrífuga. A. Limpar com sabão detergente quando a manutenção for realizada ou ocorrerem derramamentos. B. Abrir a tampa da centrífuga enquanto ela está desacelerando. C. Deixar tubos com amostras líquidas descobertos durante a centrifugação. D. Garantir que o balanceamento adequado seja mantido. Resposta correta. D. Garantir que o balanceamento adequado seja mantido. Explicação. A segurança mais crítica na operação de uma centrífuga é manter o balanceamento correto das amostras. O desequilíbrio pode causar vibração excessiva, danos ao equipamento, quebra de tubos, risco de ferimentos ao operador, porque as outras alternativas estão incorretas. A. Limpeza é importante, mas não é o principal fator de segurança operacional. B. A tampa nunca deve ser aberta enquanto o rotor está em movimento. C. Tubos devem estar sempre tampados para evitar vazamentos e aerossóis. 212. O cabeçote de uma centrífuga tem diâmetro de 60 cm e gira 3.000 rotações por minuto. Qual é a força G máxima atingida? G igual a 0,0001 vezes raio em centímetro vezes RPM ao quadrado. A. 1,8 G. B. 2.700 G. C. 27.000 G. D. 90.000 G. Resposta correta. C. 27.000 G. Explicação. O diâmetro é 60 centímetros. Então o raio é 60 dividido por 2 é igual a 30 centímetros. Aplicando a fórmula fornecida. G igual a 0,0001 vezes raio vezes RPM ao quadrado. Substituindo os valores. G igual a 0,0001 vezes 30 vezes 3.000 ao quadrado. Calculando. 3.000 ao quadrado igual a 9 milhões. 30 vezes 9 milhões igual 270 milhões. 0,0001 vezes 270 milhões igual 27.000. 213. Qual das opções a seguir é o melhor guia para uma centrifugação consistente? A. Ajuste do potenciômetro. B. Ajustes da armadura. C. Leituras do tacômetro. D. Leituras do reostato. Resposta correta. C. Leituras do tacômetro. Explicação. O tacômetro mede diretamente a velocidade real de rotação, RPM, da centrífuga, que é o fator determinante para a força centrífuga, G, aplicada às amostras. Porque as outras opções estão incorretas. A. Potenciômetro. Indica apenas uma configuração elétrica, não garante RPM real. B. Ajustes da armadura. Não são usados como referência operacional de rotina. D. Reostato. Controla a corrente e velocidade de forma indireta, mas não assegura consistência entre equipamentos ou ao longo do tempo. 214. No uso adequado de CaCl2 tratado com cobalto, o dissecante deve ser A. Trocado quando ficar rosa. B. Trocado quando ficar azul. C. Mantido no escuro. D. Mantido no frio. Resposta correta. A. Trocado quando ficar rosa. Explicação. O cloreto de cálcio anidro tratado com cobalto funciona como dissecante indicador de umidade. Azul, dissecante seco, ativo. Rosa, dissecante hidratado, saturado, ineficaz. Quando o material absorve água, o indicador de cobalto muda de azul para rosa, sinalizando que o dissecante perdeu sua capacidade e deve ser substituído ou regenerado. Porque as outras opções estão incorretas. B. Azul indica que ainda está funcional. C. Luz não interfere na função indicadora. D. Temperatura não é o critério de troca. 215.
Qual dispositivo de medição eletroquímica é usado em instrumentos para análise de gases sanguíneos e pH? A. Potenciometria e amperometria. B. Amperometria e espectrofotometria bicromática. C. Condutometria e eletrodo eletroforético. D. Fluorometria estérica e potenciometria. Resposta correta. A. Potenciometria e amperometria. Explicação. Os analisadores de gases sanguíneos e pH utilizam dois princípios eletroquímicos principais. Potenciometria, usada para medir pH, PCO2 e eletrólitos. Baseia-se na diferença de potencial entre eletrodos, exemplo, eletrodo de vidro para pH. Amperometria, usada para medir PO2. Baseia-se na corrente elétrica gerada por uma reação redox, exemplo, eletrodo de Clark. Porque as outras estão erradas. B. Espectrofotometria não é usada para gases sanguíneos. C. Condutometria e eletroforese não se aplicam a esse contexto. D. Fluorometria não é usada em análise de gases sanguíneos.